Hoje no Gerli Conecta, vamos receber um convidado para lá de especial, João Malheiro. Gostaria que então, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui hoje com a gente. Estou muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento para o grande público. Vocês vão perceber que eu fico muito entusiasmado, muito em êxtase. Mais um momento assim mágico, a gente vai viver aqui juntos. Quem é o João Malheiro? Assim, rapidamente, eu gosto de me definir sempre como um grande apaixonado pela educação. A minha vida foi uma entrega à educação. Sou doutor em educação pela UFRJ, fiz mestrado também anteriormente. Enfim, tenho um colégio hoje que é um monte de alegrias, Colégio Porto Real, aqui na Barra da Tijuca. E hoje, depois de só de 12 anos de existência, ele está sendo uma referência nacional. Só para vocês terem uma noção curta disto, o ano passado fui para 22 cidades do Brasil para explicar o sucesso do Porto Real, que a gente irá falar, e este ano já são 20 viagens, então somando os 2 anos, 22 e 2023, são 42 viagens falando do Porto Real. Então, isso parece que as pessoas estão gostando e estão querendo saber como seguir esse mesmo caminho, e é isso que eu vim falar de alguma maneira no dia de hoje, mostrar para as pessoas que a educação, sim, tem um caminho, tem uma solução, mas tem que arregaçar as mangas e ser muito convicto do que faz. É isso aí. E por isso hoje a gente está aqui para conversar e bater um papo. E gostaria muito de saber, João, quais desafios você acha que hoje a educação enfrenta? Sim, o maior desafio, não tenho a menor dúvida disso, é as pessoas recuperarem o conceito de escola. Né? A escola sempre foi, ao longo da história da educação, um local que se formava pessoas de forma completa, de forma integral. Não basta só ir para a escola para ensinar uns conteúdos acadêmicos e depois lutar pelo vestibular, pelo Enem, por uma vaga na universidade, almejando no futuro um mero emprego, um mero dinheiro. Isso já está mais que provado no mundo de hoje, no mundo materialista de hoje, que esse caminho é um caminho enganoso, porque a gente conhece efetivamente muita gente de sucesso material no mundo de hoje, mas depois a vida cobra uma conta muito cara de solidão, depressão, famílias estruturadas, famílias incapacitadas de serem solidárias, de serem enamoradas. As pessoas estão muito mal hoje, do ponto de vista da família, do ponto de vista da religião, do ponto de vista, enfim, da própria socialização de forma geral. Então, isso prova que nos últimos 50 anos, foi quando a gente viu um processo de decaimento do conceito de escola, que esses problemas foram aumentando progressivamente. Então, o que a gente precisa fazer é recuperar o conceito. E qual é esse conceito? Então, a escola é um local que você tem que formar pessoas humanas. O que quer dizer isso? Eu gosto de usar sempre a imagem, que é muito didática, que é formar, pois, uma pessoa que é uma mão com 5 dimensões. Eu tenho que colocar a minha criança na escola para que, em primeiro lugar, o seu corpo seja bem educado, que não está se vendo hoje. Tem muita criança que não sabe mais correr, não sabe mais chutar uma bola, não sabe andar de bicicleta, não sabe nadar. Isso é muito importante. Os pais não sabem. Uma criança que tem um corpo bem desenvolvido vai ter uma estrutura cerebral adequada para aprender português, matemática, história. O corpo é o que prepara o cérebro de uma criança. E as pessoas não sabem disso. Então, criança que fica muito deitada, muito obesa, muito parada, isso está trazendo no futuro grandes consequências na aprendizagem. Depois a parte afetiva, que é a parte disso, né? A criança tem que aprender a enfrentar os seus medos, a enfrentar as suas raivas, as suas birras, as suas insatisfações. Hoje os pais ficam desesperados quando a criança apresenta eu não gosto disso, não gosto daquilo, ou quero isso, não quero aquilo, quero um brinquedo, quero roupa, quero festa. E a mãe fica desesperada porque não quer deixar o filho sofrer, para satisfazer todos esses desejos, todas essas necessidades. E muitas vezes não é o momento, não é o caso, né? E os pais é que têm que saber, né, mostrar isso para a criança. Olha, filho, não é o momento de você comer agora, não é o momento de você ver o celular, não é o momento de você ir jogar bola, agora é o momento de você fazer a lição de casa, agora é o momento de você pode ajudar aqui com o seu irmão. Pois isso, disciplinar a criança. Depois a questão da afetividade, da terceira dimensão é a questão da racionalidade. Hoje a escola não está exigindo da criança. Não está exigindo e não está conseguindo encontrar os caminhos adequados
para cada criança. Olha, a criança é um mundo, tem um ritmo próprio, tem um temperamento próprio, tem um tipo de inteligência própria, tem um tipo de liberdade, tem um tipo de socialização. Olha quantos fatores, só na dimensão da racionalidade, vai influir ou não uma boa alfabetização, um bom aprendizado de matemática, de ciências, as línguas. Depois, não sei se você sabe, mas a minha escola ela está sendo famosa porque a gente também separa os meninos das meninas. É que a gente podia falar muito sobre isso, mas só uma palhinha. A racionalidade da criança feminina é diferente da racionalidade do menino. Eles aprendem diferente. E por isso os resultados são muito diferentes. E se você ensinar os meninos como tem que ensinar as meninas, você está violentando uma criança, um menino. E se você ensina uma menina de forma masculina, também você está violentando a forma dela aprender de forma mais adequada, de forma mais suave, mais feliz. Então, quando você estuda todas as questões com profundidade, com antropologia, então você vai adequando o teu ritmo, o teu estilo, o teu conteúdo a cada modalidade, a cada sexo. Mas quando a gente separa nesse ponto aí, queria que você explicasse um pouquinho como fica a socialização da criança. Então, é sempre a questão que se levanta, porque a gente tem que mostrar para os pais que eram 5 dimensões. A socialização é a 5ª. Se você não evolui bem no corpo, não evolui bem na afetividade e na intelectualidade, e, portanto, vai interferir na 4ª, que é a questão da força de vontade, de fazer o que não gosta, de tirá-lo dos prazeres que ela tanto quer. Se você não evolui bem nessas 4 dimensões, na socialização a pessoa está comprometida, ela não socializa bem, ela se sente insegura, ela não se encontra, afinal não sei quem eu sou, para que eu existo. A socialização, por que tanta pressa? Quando a criança ainda não se encontrou. Hoje o que está acontecendo, né, você sabe que 85% de um jovem de 16 anos, que chega lá no final do ensino médio e tem que tomar uma decisão, afinal, o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou fazer no futuro, não sabem. 80% não sabe o que quer. Então, peraí, como é que uma criança que não sabe o que quer vai socializar corretamente? Porque ela sabe ali, não sabe se relacionar bem, não sabe se posicionar bem, não tem opiniões sobre nada, não sabe, enfim, discutir um tema, não sabe se colocar, porque ela está infantilizada. Então, a socialização infantil, que é o que está acontecendo hoje, só dá problema. E os pais, quando acordam para o fenômeno, falam, onde é que eu errei? Errou quando você não soube amadurecer o seu filho das dimensões prévias da socialização. Então eu digo, a escola não é um clube, a escola não é um local de diversão, um shopping, não. Isso existe depois da escola. Antes a escola é para a pessoa ir amadurecendo como pessoa. E quando eu amadureço como pessoa, então eu tenho uma energia e uma identidade muito clara, então eu vou me socializar bem. Hoje, a educação mista, a gente se pergunta, houve uma boa socialização nesses últimos 50 anos de escola mista? A gente analisa as escolas hoje e os dados não mostram muito isso, né? Está cheio de problemas de gravidez precoce, está cheio de problemas de respeito às meninas, há muita violência, há muita falta de socialização normal. Então, peraí, então as pessoas não estão se questionando o que está acontecendo nessa socialização? Eu falo muitas vezes o que está acontecendo é isso aqui. Com essa angústia ou ansiedade que o meu filho se dê bem nesse mundo, vai se colocando em situações que ainda talvez não seja o momento, né? Talvez não é muito bom ir naquela festa ainda, talvez não é muito bom ir liberar para essa viagem ainda, é muito bom saber não dar o celular ainda. São questões de socialização que estão aí hoje na nossa pauta e a gente vê que, será que os pais estão acertando na socialização? Aí você acha que essa geração dos pais precisa de uma capacitação ou de algo que faça com que eles aprendam, então, a identificar quem é o seu filho? Olha que pergunta maravilhosa, nossa, muito boa, porque exatamente isso foi a nossa grande descoberta do Colégio Porto Real. Quando a gente começou a escola, o que nós fizemos? A gente falou assim, vamos pesquisar quais são as escolas que estão dando certo no mundo. Fomos para Portugal, onde eu sou nascido, fomos para a Espanha, fomos para a Argentina e fomos para o Chile. 2 na Europa, 2 países na Europa, 2 países na América do Sul. E a conclusão que nós fizemos foi isso. A escola que investia na formação de pais, quando ensinávamos os pais a serem pais, a recuperarem a vocação de pais, a identidade de pais, a maturidade de pais, essas crianças evoluíam muito mais na escola porque eram ajudadas pelos pais a serem bons filhos. Agora, os pais não sabem nada, perderam as referências, perderam os valores, perderam as virtudes,
perderam bastante conteúdos importantíssimos para que a criança evolua. Então, como é que hoje um pai se encontra? Com medo, com insegurança. Qual é a tentação? Terceirizar, jogar para uma escola, jogar para uma avó, jogar para tal. E ele não quer assumir, mas não é porque não queira, é porque ele não sabe mesmo. Então, a sua pergunta é muito boa. Então, a nossa escola, nós fazemos tutorias com cada pai e mãe obrigatório de cada aluno. Imagina, se nós temos 600 alunos, são 600 tutorias vezes 3, porque é por 3 meses, a cada trimestre. Então, são 1.800 tutorias por ano que a nossa escola faz. Que escola faz isso hoje? Por isso é que é o sucesso da escola. Depois temos formações mensais, todos os meses, né, os nossos pais vão presencialmente às formações, 300 pais por mês. Que escola consegue isso hoje? Não, porque os pais, quando percebem que estão sendo ajudados, apoiados, acolhidos, bem formados, eles adoram a escola. Vamos então tentar dar uma orientada assim, a alguns pais que possam estar assistindo o nosso conteúdo. Quais critérios você acha que hoje que os pais novos que estão tendo filhos agora, ou escolhendo escolas agora, eles poderiam levar em consideração, se não aquela mais próxima ou aquela mais limpa, que geralmente são critérios estabelecidos por nós que não temos muito conhecimento, não sabemos muito identificar isso. Que critérios nós podemos, então, levantar ao escolher a escola dos nossos filhos? Então, olha, sem dúvida, a escola ela tem que oferecer aos pais os valores que os pais defendem na própria família. O que acontece hoje é que os pais têm uma série de valores que muitas vezes não são os bons valores, são, eu chamo desvalores, que são valores fracos, ou até antivalores, e a escola, que é uma boa escola, como é o Portugal, né, divulga e fortalece e defende alguns valores, pois se há um choque de valores, vai ter conflito, né? A criança vai ficar um pouco confusa, afinal, obedeço a quem? Aos pais ou obedeço à escola? Ora, se a escola vai se alinhando, vai formando esses pais, como eu acabei de dizer, vai alinhando nesses mesmos princípios, nesses mesmos valores, eu chamo isso da alma da escola. O que é a alma da escola? É quando, de fato, dentro daquele ambiente escolar, há um princípio de operações, que é o conceito de alma, do ponto de vista filosófico. Aqui no nosso corpo tem um princípio de operações que gera vida. Um corpo sem alma é um cadáver. Uma escola sem alma, sem valores, sem virtudes, é um cadáver ambulante, que a gente está vendo as escolas hoje. Escolas bonitas, com instalações... Tratam por notas, só nota. Só nota, isso é um cadáver, porque isso não está formando a pessoa. Então, quando você vai gerando alma, vai gerando virtudes, vai gerando valores com as formações, com esse alinhamento família-escola, então, naturalmente, a escola começa a nascer a alma, ela revive, ela ressuscita. E é o que aconteceu com o Colégio de Portugal e essas 32 escolas que estão abrindo hoje no Brasil, que eu estou ajudando. Agora, esse é o primeiro critério. E o segundo é esse. Qual é o critério que os pais têm que se preocupar? A escola, como a família, tem que exigir da criança. Esse é o grande problema do momento. O pai não quer que o filho sofra nada. Você acha que é possível aprender alguma coisa sem sofrimento? Você acha que é possível amar alguém sem sofrimento? Você acha que é possível não sofrer no futuro, quando crescer, se não sofrer antes, quando é pequena? Por que está tendo tantas doenças de saúde mental atualmente? Está tendo um aumento de 200%, aumento de 200% nos últimos 5 anos em suicídios, em mutilações, em depressões. O que está acontecendo com a juventude hoje? Sabe o que é? Elas não estão preparadas para o mundo real. O mundo real é duro. Não é? Tem que pegar um ônibus, tem que pegar um trânsito, tem que pegar um professor chato, um amigo que morde ele, um amigo que bate nele, uma derrota no futebol. Isso são uma série de sofrimentos. Eu li num livro assim, João, melhor do que viver as experiências é analisar as experiências vividas. Uma frase muito boa, porque quando você ajuda a pessoa a tomar um pouco de autoconsciência do que está certo ou errado, quando percebe que as suas decisões têm consequências, naturalmente a inteligência diz que vai corrigir, né? Ninguém quer apanhar de novo, né? Ninguém quer fracassar novamente. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, os pais têm medo de fazer isso. Por quê? Meu filho vai ficar com depressão, vai traumatizar se eu corrijo ele, se eu castigo ele. Você acha que as redes sociais
aumentaram essa forma do olhar do pai ou do medo do pai? Ou seja, as notícias chegando de forma muito gratuita na mão todos os dias, isso criou um certo medo e assim eles estão se defendendo através dos filhos? Um pouco sim, sem dúvida alguma, né? As redes sociais, elas, onde você tem notícias ao vivo, né? Que a gente nem espera, nem escolhe receber, né? Quando Sim, vê, está recebendo. chegando. Mas então, eu penso que, sem dúvida, isso aumenta a ansiedade, aumenta as depressões, as angústias, os certos pessimismos, etc. Mas reparem, né? Aí vem o tema anterior. Agora, se os pais foram bem educados, foram habituados a ter, pois, um certo limite no seu celular, ele não fica tão dependente e viciado no seu celular, e sabe administrar bem o seu celular para que seja útil, para que seja um instrumento necessário e nobre para muitas coisas, então não tem essa dependência. Agora, quando você coloca toda a sua, vamos dizer assim, crença no que chega, né, e a pessoa fica, pois, muito, muito mal, né? Então, hoje o que está acontecendo é que falta um pouco de ponderação, de racionalidade, de temperança nesses usos desses instrumentos. Então, eu acho que não é só o coitado do celular que é o culpado, é os próprios pais que estão despreparados para viver nesse mundo tecnológico de hoje. Então, esse é o tema que mais uma vez a gente entra. Se eu formo bem os pais a administrar bem o celular, a não ficarem tão dependentes, a ficarem, saberem prescindir nas refeições, por exemplo, a saber prescindir quando estão fazendo um piquenique. Olha, hoje o piquenique sem celular, né? Hoje a gente vai para o shopping sem celular. Quando o pai vai dando esse exemplo de desprendimento, de temperança, né? Depois de desprendimento desses recursos, a criança começa a perceber que isso não é a única coisa que existe no mundo, que existe outra coisa muito mais importante. Então, mas eu acho que você tem razão, quando as informações, que é uma enxurrada de informações, a gente não tem nem capacidade de assimilar tudo aquilo, a pessoa começa a ficar um pouco estragada, não é verdade? E são tantas notícias ruins que às vezes chegam pra gente no nosso dia a dia, no noticiário da TV e tudo mais, que isso acaba criando crenças e de repente a gente leva essas crenças como critério para fazer algumas escolhas, né? E ficar com medo de que algo aconteça com o filho, de repente é algo que está acontecendo nessa geração, por tamanha forma com que chega, forma gratuita que chega essas informações diretamente para a gente. E você sabia que essa pressão que está havendo pelas redes sociais é uma coisa estudada e manipulada? Porque quando você fica com muito medo, exatamente, então a sua reação natural é consumir mais. Preciso comprar mais televisão para ficar mais seguro, eu preciso ter uma casa mais segura com ar-condicionado, eu preciso ficar mais em casa, o meu filho não pode sair, o meu filho não pode ir fazer esporte. Análise de algoritmo totalmente sobre dados que te botam aquela enxurrada de informação que você é bombardeado. Isso está super estudado há muitos anos, né? Quando eu assistia antigamente, né, o programa de notícias, você pode ver que nos comerciais, né, sempre vinha, né, Casas Bahia, compra aqui, compra lá, novo celular, depois que teve uma enxurrada de notícias negativas nas notícias anteriores. Então, isso é uma coisa estudada, é tudo programado para que você assista muita notícia perigosa, negativa, notícias que, enfim, que vão te deixando tenso e há uma reação imediata de falar assim, eu preciso então mais materiais, eu preciso de mais bens para me deixar mais seguro, para eu sobreviver melhor. Então, isso gera um consumo e a decisão de compra. Então, amanhã eu vou comprar a máquina de lavar, eu vou comprar a geladeira, eu vou comprar o fogão, porque com isso eu vou estar mais seguro. É uma coisa psicológica, mas que isso se cria na sociedade atual. Então, o consumismo é fruto das redes sociais em grande parte. Sim. João, eu fiz uma capacitação na semana passada, onde éramos 50 pessoas, 43 empresas que faturam juntas em torno de 2,6 bilhões de reais, né? Juntando também daria todas elas 6.500 funcionários mais ou menos. 100%, né, entre todas as empresas, 100% de reclamação ou de problemática que levamos para aquele momento foi de gestão de pessoas. Você acredita que se as escolas se empenhassem em formar melhores pessoas, de repente as empresas poderiam gastar menos, investir menos recurso em gestão de pessoas hoje em dia? Bom, tem vários estudos sobre isso, inclusive já houve um prêmio Nobel
James Hacken, que foi prêmio Nobel de Economia, que ele mostrava as relações que existem entre investimentos em escolas de educação infantil com as melhorias sociais daquela sociedade, daquela cultura. Então, se isso já foi provado em prêmio Nobel, muito mais, enfim, em escolas, enfim, até renomadas, escolas estruturadas, quando você investe, como a gente dizia há pouco, não em formar apenas uma dimensão que é a da racionalidade, da inteligência, como as escolas são avaliadas hoje, pelo Enem, mas isso avalia só a capacidade de cognição, aprendizagem e mais nada. E eu pergunto, mas e o resto? Como é que avalia o corpo? Como é que avalia a afetividade? Como é que avalia a força de vontade, a liberdade? Como é que avalia a socialização? Isso não tem Enem que prova nada. Então, quando você vai formando as pessoas nessas dimensões que eu estava explicando há pouco, de maneira que no final do ensino médio, quando chega na socialização, depois de boas dimensões bem educadas, bem desenvolvidas, chega na socialização e a pessoa então se encontra, a pessoa afinal já sabe para que existe, já está um pouco madura para tomar decisões definitivas, naturalmente as suas decisões vão ser mais assertivas, irá fazer um caminho mais acertado, entrará na empresa que ele foi, vamos dizer assim, adequado e preparado. Porque o grande problema das empresas hoje é isso, né? As pessoas que estão lá, por um lado, estão imaturas, não estão querendo sofrer, ajudar, trabalhar em grupo, né? Reclamam do cansaço, reclamam do calor, reclamam do trânsito, reclamam do salário, reclamam de tantas coisas e não estão preparadas realmente, capacitadas do ponto de vista psicológico. Né? E depois, além desse despreparo, muitas pessoas estão lá, vamos dizer assim, no lugar errado, estão na função errada. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe quem é. Como é que eu vou escolher um emprego se não está adequado a quem eu sou? Avaliam pelo currículo onde passou e não pelos skills que ela... Isso, e as pessoas estão descobrindo que isso é o fruto do momento. As empresas estão sem pessoas adequadas do ponto de vista da maturidade e do ponto de vista das habilidades. Então, aquilo fica uma coisa que não funciona. Então, estão jogando videogame. E, de repente, falta pessoas capacitadas e por isso são contratadas. Ou são contratadas de forma errada e só lá na frente vão ver que elas não são adequadas. São os dois problemas, exatamente os dois problemas. Então, eu sempre costumo dizer que se a escola hoje tivesse investimentos de empresas, sabe? Se a empresa enxergasse, olha, aqui estão a minha futura mão de obra, se esses futuros alunos que estão daqui, porque o tempo passa rápido, sabe? Aquele menino que está lá com 10, 12 anos, né, daqui a 10 anos é o engenheiro, o advogado, o médico que precisará. Então, o que é 10 anos para uma empresa? Não é nada? Passa muito rápido a vida. Então, se uma empresa investe, e eu acho que seria uma boa estratégia para muitas empresas que estão nos assistindo, se investe, pois, em recursos para melhorar, pois, todo o corpo da escola, que eu tanto defendo, salas de aula mais confortáveis, banheiros mais decentes, pois, não sei, né, tecnologias mais adequadas para o mundo de hoje. Quando a empresa enxerga nisso, pois, uma certa responsabilidade social de colaborar realmente, naturalmente, dali vão gerar, pois, futuros funcionários adequados, preparados, amadurecidos, e, obviamente, haverá ali uma relação de troca, né? Uma escola que foi beneficiada por essas empresas, naturalmente, lá na frente vão querer, de alguma maneira, em contrapartida, pois também beneficiar essas empresas. Então, isso já existe em São Paulo, uma escola educacional da Pedreira, eu estive estudando esse case, né? Uma escola que começou justamente se selecionando crianças de comunidades, de favelas de São Paulo, que não tinham muitas oportunidades de trabalho, porque eram todas muito fracas. Então, essa escola começou a investir na formação de pais, nas tutorias com os alunos, e depois de um certo tempo, 100% desses alunos eram contratados. O que muda neles? O aspecto humano e depois o aspecto profissional. E aqui entra uma coisa importantíssima. Você sabe que 55% das crianças de hoje, na escola pública, não tem um pai. É um dado fortíssimo. Você sabe, eu como professor homem, quando eu dou aula em escola pública, eu sou adorado pelos alunos. Eles querem falar comigo. Eles querem se abrir comigo. E eu pergunto, mas por que você está me falando isso? Não tem ninguém para falar comigo? Eu não tenho pai? Falta da figura paterna. Não tem. Não tem. As pessoas não perceberam ainda a gravidade desse fenômeno. Imagina agora uma escola pública, que uma empresa investe em tutores
tutores universitários, bem preparados, motivados, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista até de ganhar um pouco de experiência, um pouco de, mesmo de ajuda social, que é possível de despertar isso no jovem. Eu já fiz um projeto de formação de tutores para escolas, e foi um sucesso. No começo, sabe o que acontecia? Eu preparei 30 tutores, me lembro agora, numa escola. No início, ninguém queria falar com os tutores. Eu falei, calma, espere um pouco. Depois, no final do ano, tinha fila de espera para falarem com os tutores, porque eles percebiam que o que eles precisam mesmo para melhorar na escola não é bom os professores somente. Eles precisam também de um apoio psicológico, eles precisam ter um amigo, alguém para desabafar, para pedir ajuda. Como é que estuda essa matéria? Como é que eu resolvo esse problema em casa? Como é que eu paro de apanhar do meu irmão? Como é que eu... Sabe, então, essas questões só se resolvem com tutores. Enfim, como vê, há muitas estratégias para você melhorar a escola. Agora eu pergunto, será que o nosso governo quer realmente melhorar a escola pública? Deixo essa pergunta aí também para os nossos ouvintes, né? Eu acho que esse problema, ele se reflete tanto na escola pública quanto na privada, né? Que é esse problema realmente de educação da criança, essa evolução, tanto nas duas escolas. Na escola pública, a gente ainda tem algo que potencializa, que é o ambiente físico mesmo, né? Porque o Anjos em Conexão, que é um instituto criado por mim e que faz melhoria do ambiente escolar público. Eu tenho como, já fizemos todo o trabalho de levantamento, uma escola que foi potencializada e revitalizada, passou o IDEB de 3,6 para 5,1. Então, o quanto o ambiente escolar público, ele potencializa pessoas. E esse ecossistema, ele é muito rico para lidar tanto no corpo, que é o físico, quanto na alma, que são os valores e a educação, né? Isso. Dos pais e professores, para poder potencializar aquela criança, aquele jovem que está ali em busca de educação. O ambiente escolar, ele é muito rico. Muito. Né? Você sabe que eu estou dizendo hoje, eu sou uma pessoa religiosa, frequento uma igreja, e hoje eu estou dizendo que uma escola bem estruturada, com um corpo muito sadio e uma alma muito forte, essa fusão de corpo e alma, pois colaborando na formação de pessoas, produz mais resultado social nas próprias famílias desses alunos do que muitas igrejas. E é uma mudança, um resultado sistêmico, porque se dentro da escola a pessoa se sente potencializada e existe uma mudança de autoestima, de sentimento de pertencimento, de acolhimento, ela leva para dentro de casa, através dos pais. Isso. E aquela família mudando, vai para fora da calçada, vai daqui a pouco o vizinho também mudar. Então é uma mudança sistêmica que cabe a nós, hoje eu acho que sociedade civil, potencializar muito isso. A gente não pode esperar o poder público. Tem pessoas que ficam reclamando que eu sou assaltada, que eu me sinto insegura na cidade, que eu me sinto tal. Eu falo, mas o que você faz? O que você pode colaborar para que isso mude? Então eu digo, ajuda a escola do seu bairro, ajuda a escola do seu entorno, né? E você vai ver que imediatamente vai melhorar o ambiente do seu bairro, da sua rua, vai parar de haver assaltos, porque não há clima mais para isso, né? Agora, quando você gera um momento de insegurança com escolas abandonadas, professores apanhando, né, sabe? Quando tem aquele ambiente péssimo que a gente vê que está na escola pública hoje, então isso já vai gerando, pois, pessoas desmotivadas, pessoas doentes, pessoas, enfim, que não se sentem amadas por ninguém. Então, quando você não está se sentindo amado por ninguém, você vai bater em alguém, né? Esse é o princípio normal da psicologia, né? E eu me conecto muito com essa ideia, com esse valor, com esse conceito que hoje o João traz aqui. Gostaria de convidá-lo a estar mais próximo do Anjos em Conexão, em toda a escola onde o Anjos entrar, que você possa entrar também dando o seu valor, ensinando pais, ensinando professores, trazendo um pouquinho do quanto a alma, o valor, ele é importante na construção desse ser humano e nessa mudança que a gente tanto defende. Você sabe que tem gente que me critica, fala assim, João, quem é você para mudar a sociedade? Quem é você para despertar nos pais esses valores? Mas aí são pessoas que são muito fracas e acaba querendo apagar a luz de quem está querendo fazer então, a mudança. Então, é isso que eu costumo dizer, muito bem, ainda bem que você está bem iluminada, Estamos conectados, né? Eu quero que vocês percebam que, olha, da minha experiência dessas 42 viagens que eu fiz desses 2 anos pelo Brasil, é assim, eu chego em auditórios lotados, em geral eu vejo pais, de fato, um pouco inseguros, um pouco desesperados, ou às vezes um pouco, enfim, céticos, será que eu tenho futuro?
será que eu vou conseguir um dia ser um bom pai? Pois eu costumo observar isso. Enquanto eu estou falando no auditório, na palestra, palestras acessíveis, agradáveis, simpáticas, os pais imediatamente, depois de 15 minutos, ficam assim, ó. Eles dão uma arrumada, né? Depois de meia hora eles ficam assim, e depois de 45 minutos eles falam assim, eu estou afim. É isso. Há um processo, em pouco tempo, quando você ilumina, né, a inteligência da pessoa e vê o bem, vê a verdade, né, vê uma família bem estruturada, vê esperança, as pessoas querem isso. Então, quem é contra isso, quem acha que as pessoas não vão querer, você está enganado. Porque saiba que não é isso que eu observei nessas viagens. As pessoas estão sedentas de informação. Ah, sim. E com a experiência de 4 anos que eu tenho já com Anjos em Conexão, pude ver isso também em campo. O quanto eles estão sedentos por isso e quanto eles são carentes por não ter. Então, nós temos aí nas nossas mãos uma grande responsabilidade. E por isso quero que saibam que João Malheiro, que é muito bem sucedido na sua escola, o ano que vem, ele vai pedir licença e vai enveredar na vida pública, porque eu vou agora enfrentar a escola pública. Eu vou melhorar a sua escola. Eu estou muito feliz que tenha encontrado uma pessoa que tem os mesmos ideais do que eu, né? E que esse corpo e alma juntos produzam escolas efetivamente excelentes. Eu acredito na escola pública. Agora, os nossos políticos é que têm que se unir a mim para entrar nessa bandeira de escolas com corpo e alma. Mas tenha certeza que se nós conseguirmos mostrar para muita gente da sociedade que é possível, sim, via escola, melhorar os índices sociais de gravidez precoce, de violência, de drogas, de bebida, enfim, tudo que está de mazelas sociais. E até de investimentos em empresas no futuro, porque serão pessoas melhores. Então, cara, eu acho que dá para fazer uma revolução social muito sadia. Eu também acho, a gente então está conectada. Agora, as pessoas que não querem fazer nada, então continue no seu cantinho, só não atrapalhe, por favor, mas deixa a gente fazer. Que é possível, né? Eu sou totalmente convicto. Seria e por isso impossível se ninguém tivesse feito, já disse Nelson Mandela. Então é isso. Infelizmente as pessoas estão muito passivas, estão muito, enfim, desesperançosas, porque na verdade não estão a fim de arregaçar as mangas. Agora, quando você ama as pessoas, quando você sofre, quando vê que as pessoas estão muito mal hoje, as famílias estão muito mal. Eu não aguento mais ouvir reclamações, eu quero ajudar essas famílias. Agir, né? Então, cara, em vez de ficar resignado e chorando as suas pitangas, pô, vamos ajudar. Se todos nós nos uníssemos, né, melhorando a escola pública, olha, é uma mudança muito rápida. Mas, para isso, você precisa estudar educação, precisa entender o que é uma pessoa humana, precisa saber formar muito mais professores, porque esse é o grande segredo da escola. E educação não é caridade, né? Não é. Nossa obrigação, nosso dever. E precisamos todos nos unirmos e fazer realmente essa mudança necessária aí. Mas tenha certeza que todas as pessoas de boa vontade que estão nos escutando, que ficam sensibilizadas com esse tema, né, vão querer se unir aos Anjos Conexão, vão estar querendo nos ajudar em algum aspecto, sempre todos podemos ajudar, seja na parte do corpo, né? Pois eu vou lá ajudar nesse mutirão para ajudar a tal escola. Ou financeiramente, adotar algum ambiente escolar, porque a gente sempre faz um projeto junto a um arquiteto, faz um orçamento. Qualquer pessoa pode chegar e adotar aquele banheiro, aquela sala de aula, aquela biblioteca e fazer a mudança e potencializar ali. Ou até abrir, por exemplo, uma empresa para fazer uma visita. Olha, a minha empresa está para os alunos conhecerem a minha empresa, ou uma empresa que investe depois num passeio, num recital de música na Cidade das Artes. Enfim, tantas coisas que vocês podem fazer, mas é isso, você tem que estar disposto a arregaçar as mangas. Sim. Gostaria aqui de agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedora a nossa conversa e espero recebê-lo outras vezes. Aguardo você, então, no nosso próximo Gerli Conecta.